Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Primeiro eu quero falar para vocês que eu estou muito contente em participar do Congresso da Mais Psicólogos, o primeiro congresso online. E eu tenho, para quem não me conhece ainda, eu sou a psicóloga Paula Guimarães. Tô bem acostumada com lives, porque eu também faço bastante na minha página, porque eu acho que o maior objetivo é a gente levar a psicologia de uma maneira mais acessível, para sair dessa elitização de só ficar nos consultórios, levar informação, usar a psicologia não só como psicoterapia de consultório, mas como uma ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas. E para isso a gente tem que encher as pessoas de informação baseadas na psicologia para isso. E eu admiro muito a página do Mais Psicólogos, exatamente porque se propõe a fazer isso. Então eu estou muito contente de participar do primeiro congresso online. Eu tenho certeza absoluta que é o primeiro de muitos. Então eu estou muito feliz com o sucesso que nós estamos tendo e com toda a participação de vocês. Eu espero que tenha essa comunicação tão direta assim com o público, com todo mundo. Não só colegas da psicologia, eu estou acompanhando as lives, estou adorando como tem gente do Brasil inteiro com perfis diferentes, as temáticas também estão bem diferentes também, para todo tipo de gosto. Eu particularmente estou adorando todos os temas, que todos a gente se identifica e precisa ouvir um pouco. Então tá muito legal o congresso. Eu estou me sentindo muito honrada de participar. Tô vendo vocês entrando, tô vendo um pessoal aí que me segue na minha página. Obrigada, pessoal, por vocês são show, vocês estão sempre me acompanhando, né, em todas as minhas atividades. Para quem não me conhece, então eu sou a psicóloga Paula Guimarães. Eu sou gaúcha, mas eu moro no Rio de Janeiro. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e sou mestre e doutorando em psiquiatria pela URGS, pela Universidade do Rio Grande do Sul também. Então vamos conversar. Tô vendo vocês entrando. Boa tarde para todo mundo. João Guimarães, Patrícia Silva, amo psicologia. Eu também sou suspeita. Você é colega, Patrícia? Eu gosto de saber de onde vocês são. Me dá um oi aí, como é que tá na cidade de vocês. Aqui no Rio de Janeiro já tá um tempo meio feio, acho que vai chover. Maria Aparecida, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bem, então vamos conversar. O que a gente... Podem ir escrevendo aí, que eu vou dando uma olhada e eu vou vendo o que vocês vão falando e eu vou aqui na minha organização aqui que eu tô falando, eu vou vendo o que vocês estão falando e eu cito também, tá? A Michele Brito de Recife, Marlúcia, São Paulo, Vanessa Araújo, São Paulo, capital, muito frio aí. Aqui não, aqui não tá quente, como normalmente é no Rio de Janeiro, mas tá agradável. Gleice Xavier, Psicologia por Amor, que legal. Ângela Fardim, sou estudante do Espírito Santo. Catiane Campos, a Nil Jundiaí, São Luís, Nil Rosa Jundiaí, que venta muito. Aqui também, tá no ano maior temporal. A Gleice, Rio de Janeiro, vizinha Gleice. Patrícia Silva, estudante de psicologia do Mato Grosso do Sul. Que legal essa diversidade, né? A gente consegue falar com o país todo. Por isso que eu adoro essa ideia de colocar a psicologia na internet, né? Quebrar esses paradigmas que muitos profissionais às vezes têm um pouco de insegurança do que dá para falar ou não. Nossa, e a psicologia ela é acessível a todo mundo, a gente tem que colocar mesmo e espalhar conhecimento. Bebete Silva, psicóloga, colega de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, uma gaúcha. Ana Cleise, Mogi Guaçu, São Paulo. A Jéssica, Recife, muito quente.
A Gleice Xavier é estudante de psicologia, a Eva Duarte, sou psicóloga em Portugal. Ai, que legal, eu amo essa terrinha. Agora mesmo eu tava falando na minha página, chamando o pessoal pro congresso e também falaram de Portugal. Não era você, né, Eva? Não sei, mas foi alguém também que morava em Portugal. Então, já me apresentei. Já vou aproveitar e dizer pra gente, quem quiser continuar em contato, entra na minha página aqui no Facebook também, Psicóloga Paula Guimarães. Tô no Instagram também, como Psicóloga Paula Guimarães, e o meu canal no YouTube, tá? Então podem me procurar aí e a gente vai conversando nesses meios. Vamos falar então, pessoal, hoje de resiliência. Resiliência, como a gente faz para superar uma crise. A gente precisa muito de resiliência. Vamos falar primeiro do que é resiliência, que eu comentei o assunto, algumas pessoas nem sabiam o que eram, né? Que é um termo que a gente está falando muito mais agora para os dias de hoje. Na verdade, é uma palavra que vem da física, muito da física, que se usou, se pegou emprestado da física, vem do latim. O que quer dizer? Voltar ao estado normal. A física usa essa palavra, por exemplo, para falar de um saco plástico. Se a gente tem um saco plástico, a gente enche de água dentro, ele fica no formato da água. Se a gente tirar a água, ele volta para o estado dele normal. Seria exatamente isso. É a capacidade de algo voltar ao seu estado normal depois de uma situação incomum. Aconteceu algo, eu saí do meu comum e depois eu tenho a capacidade de voltar a ser como antes, a voltar ao meu normal. Na psicologia, então, o que a gente vai dizer que é resiliência? Resiliência é a gente aguentar uma pressão. E aguentar essa pressão, passar por um tempo atípico, um momento atípico de crise, né? E mesmo assim, depois, eu passar por esse problema e voltar ao meu normal. Não ceder à pressão e não adoecer. Eu resistir àquela pressão, àquele sofrimento psicológico. E como é que então uma pessoa resiliente age? Como é que acontece? Eu nem preciso dizer, pessoal, que quanto mais vão acontecendo adversidades, mais a gente desenvolve resiliência, porque a gente vai aprendendo a lidar sob pressão quanto mais a gente passa. Isso é bem senso comum. Tanto que muitas vezes a gente vê pessoas que não passaram por muitas adversidades, que elas às vezes catastrofizam o problema, se paralisam diante de um problema, que é porque elas não passaram por muitos momentos de pressão. Então, por isso que a gente tem que sempre ver o lado bom até de uma crise, até de uma adversidade, que pode ser de aprendizado e até de uma experiência. Se a gente parar para pensar, o que é uma crise, então? Porque eu entro numa crise para eu começar a desenvolver resiliência. O que é uma crise? Falando em terminologia, já que eu falei ali da resiliência, a crise, se vocês forem procurar, é um termo médico, que a gente fala, por exemplo, eu tenho apendicite, eu tô numa crise de apendicite. O que eu quero dizer com isso? Eu tô no auge do problema, eu tô com sintomas agudos, eu tô no pico da dor. Então, a crise, ele é um termo médico que quer dizer uma evolução daquele quadro para pior. Eu estou numa crise, tá crescendo aquele meu sintoma ruim, aquela minha dificuldade. Então, eu tô no ápice da minha dor. E o que então eu vou dizer que é uma crise psicológica? É quando eu realmente tô com um sinal de que eu tô num ápice de sofrimento. Então, muitas vezes a gente está passando por uma situação ruim, por uma adversidade, e a gente pode negar, a gente pode ir ali levando com a barriga, né? A gente não dá muita importância, não encontra muito problema, vai levando. E o que acontece? Acontece uma crise. Que o que seria se a gente ficar comparando com uma doença física? É o ápice da minha dor. É o ápice do meu sofrimento psicológico. A situação tá tão difícil, tá tão ruim que eu entro em crise. E isso é um sinal de quê? De que, para aí, eu não tô fazendo nada com essa situação ruim.
Então agora eu vou ter que me forçar a tomar alguma atitude. Essa situação tá ficando insuportável e eu vou ter que uma crise me faz sofrer tanto, faz essa situação ser tão insuportável que eu me obrigo a tomar uma atitude. Então a gente pode até ver um ponto positivo numa crise. Por exemplo, eu posso estar em um relacionamento ruim. De repente ele entra numa crise, no ápice do problema. Daqui um pouco é bom entrar em crise, porque essa crise vai me fazer tomar uma atitude. Ah, agora aconteceu o pior, agora estamos em crise. Mas já estava muito tempo numa situação ruim e eu não estava dando bola, eu estava negligenciando o meu sofrimento, eu estava ali empurrando com a barriga, eu estava negando. Então, essa crise nada mais é do que o nosso estresse agudo, o ápice do sintoma do sofrimento. Então a gente tem que ver o estresse como algo para nos movimentar, para a gente partir para ação, não nos paralisar. Então a gente pode ver uma crise como algo positivo, um sinal de que eu não estou mais suportando uma situação. E ao longo da vida tem aquelas crises que são evolutivas, que vão acontecer para todos nós e que a gente não tem como escapar, né, pessoal? A adolescência é uma crise. Relacionamento, ter rejeição, separação é uma crise. Quando a gente quer passar por uma mudança, às vezes a gente entra em crise. Quando aposentadoria é uma crise. Todo tipo de adaptação nova, de situação que aumenta o nosso estresse, a gente pode entrar numa crise importante. E o que vai acontecer? Como é que uma pessoa resiliente age em um momento de crise? Primeiro, todos nós vamos entrar em conflito, em sofrimento psicológico, né? Então, algumas pessoas vão se revoltar, outras no início podem ter essa negação, entrar em sofrimento, começar a perceber alterações de sono, de apetite. Todos nós vamos passar por isso. E são esses sinais, principalmente até os fisiológicos, porque muitas vezes a gente acaba sentindo no corpo, que a gente vai falar que somatizando alguns sintomas. Então eu tenho dor de cabeça, eu não tô dormindo bem, quando eu tô entrando numa crise de sofrimento psicológico. E esses sinais podem me apontar de que, não, eu vou ter que me mexer e eu vou ter que tomar uma atitude com essa situação. Então todos nós vamos passar por esse período de sofrimento. Mas o que uma pessoa resiliente vai fazer? Ela vai se dar conta e ela vai começar a pensar sobre o problema, a tomar compreensão, a tomar conhecimento do que está acontecendo e pensar, buscar uma solução, partir para ação. Por que está acontecendo isso? Ter um entendimento sobre a situação e partir, pensar o que eu posso fazer, qual o resultado, nunca ficar pensando só em uma hipótese, pensar em mais de uma. E com isso, depois que a pessoa passa por uma crise, resolve a solução, a pessoa resiliente, ela acaba conseguindo enxergar uma visão positiva do problema, uma visão positiva do que aconteceu, nem que seja pelo menos aprendizado. Então ela vai ver um lado bom daquilo. Ela se fortaleceu. E por que cada situação que acontece, cada diversidade, a gente aumenta a nossa resiliência? Porque se eu passei por um problema e eu consigo ter uma visão positiva disso, eu começo a me admirar. Olha o que eu superei, olha pelo que eu passei, como eu sou forte. E cada vez mais que aumenta essa sensação, essa autoestima, essa admiração por si mesmo, mais resiliente a gente vai ficando. Porque a gente consegue ter a ideia e uma autoconfiança de que vai aparecer um problema, mas calma, eu sou capaz de enfrentar. Por isso que é muito importante, pessoal, e eu sempre insisto, sempre eu falo que a chave da nossa felicidade para praticamente todos os nossos problemas é o autoconhecimento, é a gente se conhecer, é a gente saber no que a gente é bom, no que a gente não é, quais são os nossos pontos fortes, os fracos. Por quê? Porque o autoconhecimento me faz descobrir das minhas capacidades e eu acabo enfrentando desafios que eu sei que eu sou capaz. E cada vez que eu me conheço mais eu sei como solucionar os meus problemas.
Eu sei como que eu vou achar uma solução. Eu tenho que saber o meu ponto forte. Muitas vezes a gente vê pessoas, né, fortes, que a gente admira, bem-sucedidas. Pessoal, eu posso garantir para vocês, uma pessoa bem-sucedida, com raríssimas exceções de quem tem uma capacidade fora do normal, a maioria das pessoas bem-sucedidas, ela não tem nada, nenhuma capacidade a mais do que você e do que a maioria das pessoas. O que ela tem a mais? É o autoconhecimento. Por quê? Porque ela não é melhor do que ninguém, ela não tem uma capacidade a mais. Por quê? Porque todo mundo tem alguma capacidade que é melhor do que os outros. Todos nós. Em alguma coisa você é melhor, em outras coisas você não é tão bom. E a pessoa bem-sucedida, a pessoa de sucesso, ela é exatamente igual. Só que qual é a diferença dela? O que ela tem de mais desenvolvido? O autoconhecimento. Por quê? Porque ela sabe no que ela é boa, então ela explora os pontos fortes dela. E ela sabe no que ela não é tão boa, então ela deixa um pouquinho quieto. Ela não vai usar uma coisa que ela não é tão boa, uma baixa capacidade dela, para as coisas de todos os dias. Ela não vai escolher as soluções baseadas no que ela não é tão boa, né? Então, quanto mais você se conhecer, mais você vai saber como sair de uma adversidade. O que também é importante para uma pessoa resiliente? Ter flexibilidade. E isso vem muito dessa visão positiva que eu falo para vocês. Porque quanto mais otimista, mais flexibilidade cognitiva você tem. Por quê? Porque se eu sempre penso que só há um caminho, eu não tenho flexibilidade para pensar que as coisas têm mais de uma opção, tem mais de um desfecho, pode ter mais de uma solução, eu vou me desesperar quando eu ver que a minha solução que eu pensei não deu certo. Agora, quanto mais flexibilidade eu tiver, eu não vou me desesperar. Eu vou saber que tem uma outra opção. Então, para eu resolver um problema, para eu tomar uma decisão, eu vou pensar muito bem. Se eu tomar o caminho A, qual é provavelmente o resultado? Qual é o lado bom? Qual é o lado ruim? Qual é a consequência? O que eu vou ganhar com isso? Ah, e o caminho B, que também existe. Quais são as opções? E aí, pensando, imaginando o desfecho, eu escolho qual caminho eu vou seguir, o A ou o B. E se eu escolher o lado A e não der certo, eu vou saber que existe o B. Eu não vou me desesperar. Eu não vou ser tão inflexível. Porque a pessoa, geralmente o pessimista, ele tem uma ideia de que tudo é muito generalizado. É isso ou aquilo. É bom ou é ruim. É 8 ou 80. Quando que a pessoa otimista, ela sabe que tem uma nuance nesse meio de 8 e 80 e tem várias possibilidades nesse meio. Não é 8 e 80, eu tenho vários números aí no meio que eu posso correr. Então, quanto mais a gente entender que a gente não pode pensar e ser tão rígido assim com as coisas, que nada é tão permanente, nada, pessoal. Isso é importante a gente pensar. Assim como um momento bom não dura para sempre, a gente tem mais é que aproveitar porque passa uma fase boa, uma situação muito boa, a gente também tem que ter essa ideia nas coisas ruins, no momento da crise. A gente tem que saber que por pior que seja a crise, pessoal, ela passa. Nenhuma situação é permanente. Aquela famosa frase, aqueles clichêsões chato, né? Que a gente não gosta muito de frase clichê. Ah, só não tem solução para a morte. Pessoal, com a idade, a gente vai vendo que a sabedoria popular é realmente verdade. E realmente, pessoal, para tudo tem uma outra opção. Nada é tão inflexível assim. Então, quando eu pensar num problema, numa adversidade que eu estiver passando, eu posso até pensar, tá, e qual é o pior resultado que isso pode acontecer? É tão ruim assim? Tá, e se acontecer esse resultado que eu tô temendo tanto, o que eu vou fazer? Pensa na opção, se acontecer o pior, se acontecer o que você estiver temendo. Tá, mas então pensa o que vai fazer, porque sempre tem alguma maneira, né? Uma frase boa que eu gosto muito de falar, pra gente minimizar muito o problema.
Pensa o que você está te preocupando hoje, pensa bem. Daqui a 1 ano, isso ainda vai ser importante? Daqui a 3 anos, isso vai ser importante na sua vida? Tem pessoas que às vezes ficam se preocupando com algum tipo de relacionamento, com um colega de trabalho, com um colega de escola, de curso, com um vizinho. Daqui a uns anos, essa pessoa pode ser, você pode nem ter notícias dessa pessoa na sua vida. Pode nem ter interesse nela. Então, começa a pensar, um problema realmente é aquele que vai realmente nos trazer um transtorno a longo prazo. Vamos pensar, por exemplo, se o meu filho está doente. Daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, isso vai continuar sendo importante? Ah, isso vai. Porque se eu perder o meu filho, se ele ficar doente, daqui a 1 ano, isso vai continuar me incomodando, vai continuar me fazendo sofrer. Então, isso é um problema. Então, isso é algo que eu posso gastar uma energia e um sofrimento. Agora, como a gente gasta energia com problemas que não são tão importantes? E eu posso garantir para vocês, 90% das coisas que você se preocupa nem aconteceram e nem vão acontecer. A gente se preocupa muito mais com coisas que a gente está imaginando que pode acontecer e gasta uma energia do que realmente com coisas, com problemas reais, com realmente coisas que valem a nossa atenção. Então, por isso que eu digo, é muito importante a gente ter a flexibilidade para a gente não entrar em crise por coisas que não merecem a nossa saúde, que não merecem um nível de sofrimento muito alto. Porque cada vez mais, quanto mais eu cedo a pressão, mais resiliente eu fico. E para eu não ceder essa pressão, é muito importante eu saber diferenciar no que eu posso gastar uma energia, no que realmente eu posso me preocupar e no que não. A pessoa com resiliência, ela tem boa autoestima. E quanto mais resiliente, melhor é a autoestima dela. Se você não tiver uma admiração por você, fica muito difícil você acreditar na sua capacidade de resolver um problema. Como que eu posso aumentar a minha admiração, a minha capacidade, a minha ideia, a minha crença de capacidade de que eu posso resolver um problema? Por exemplo, eu posso me dar desafios e metas que eu vá cumprir. Por quê? Porque eu tenho que aumentar a minha autoeficiência, a minha autoeficácia, a minha crença de que eu sou capaz de cumprir as coisas, os meus desafios. O que a maior parte das pessoas faz? Cria metas surreais, muito difíceis de alcançar. Vou dar um exemplo para você, um exemplo bem comum, emagrecer. Vamos dizer que eu tenho um casamento em dezembro e eu quero perder 4 quilos até lá. O que eu faço de meta? Ah, eu tenho que perder 4 quilos até dia 5 de dezembro, que é o dia do casamento que eu tenho que ir. O que vai acontecer até dezembro? Eu vou me desanimando, eu vou achando que 4 quilos é muito difícil de perder. Eu vou todo dia me desanimando, achando que eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir isso. E qual é a forma certa, então, de estabelecer uma meta e cumprir? Para que eu gaste, para que eu aumente a minha autoeficácia, para que eu acredite que eu sou capaz de chegar no resultado final. Fazer metas curtas, possíveis. Por exemplo, essa semana, a minha meta não vai ser lá em dezembro, no meu objetivo final, porque tudo é uma escada, eu tenho que subir degraus. O problema é que tem gente que quer ir de escada rolante. Gente, na vida não existe escada rolante, a gente tem que ir degrau por degrau. E a gente pode imaginar cada meta como um degrau a chegar. Porque se eu olhar lá do topo, que eu tenho que perder 4 quilos, vai parecer uma meta muito difícil, eu ficar olhando lá de cima o meu objetivo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir por partes. Então, eu vou fazer metas menores. Então, essa semana, minha meta vai ser não comer doce. Isso é uma meta totalmente possível, provavelmente eu vá conseguir. Semana que vem, quando eu ver que eu consegui cumprir a minha meta, o que eu vou pensar? Eu sou boa. Eu cumpro, eu sou determinada. Já ganhei uns pontinhos na minha ideia de autoeficiência, já melhorei um pouco a minha autoestima. Depois, na próxima semana, o meu objetivo vai ser fazer exercício físico 3 vezes por semana.
outra meta possível. E aí, com o tempo, eu vou aumentando a minha capacidade, a minha autoeficiência, a minha crença de que eu sou capaz. E quando eu ver, eu vou ter uma autoestima suficiente para conseguir um objetivo muito mais difícil, que é o perder os 4 quilos. Então, eu vou aumentando com metas pequenas a minha autoeficiência, a minha autoeficácia, para que quando eu chegar naquela meta mais difícil, eu já tô com uma resiliência, com uma autoestima muito melhor. É igual quando a gente, por exemplo, aqui tem muito estudante de psicologia, né? Muitos estudantes. Se eu disser para um estudante dizer, ó, faz um artigo aí de doutorado, ele vai achar muito difícil. Porque ele não fez nem toda a graduação, não fez o trabalho ou a conclusão de curso, não fez mestrado, então vai parecer uma meta muito impossível. Só que o que acontece? A gente faz as coisas aos poucos. Então a gente vai se graduando, vai aprendendo. Quando chega no final do doutorado, parece uma coisa fácil, mas não é uma coisa fácil. É apenas um aprendizado que eu adquiri ao longo do tempo. E os nossos recursos psicológicos são assim mesmo. A gente tem que ir aos poucos adquirindo capacidade para suportar as coisas. E quanto mais eu ter desafios e ir vencendo, mais resiliência eu vou formando. Por quê? Porque daí quando chega uma adversidade da vida que merece meu sofrimento, que são essas crises evolutivas que a gente passa, perder uma pessoa que a gente ama, a gente aprendeu a ceder, a gente aprendeu a não ceder, a não cair, a não adoecer por sofrimentos menores. Então a gente vai estar mais forte para aguentar aqueles inevitáveis, aqueles que realmente merecem a nossa atenção. Então é aos poucos que a gente tem que ir formando uma capacidade de suportar as coisas. E aos poucos eu vou me admirando, vendo como eu sou boa, como eu sou forte. Eu tô vendo aqui que vocês estão comentando bastante. Deixa eu ver um pouco. Amanda Andrade, sua abordagem cognitiva. Sim, Amanda, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Amanda Andrade, gosto dessa fala, é um desgaste muito grande para alimentar pensamentos irracionais. Exatamente, pessoal. E a gente pode imaginar que a gente dar atenção a algo é a gente aumentar. Vamos imaginar que a atenção é um alimento para aquilo que a gente está pensando. Quanto mais atenção eu vou dar, mais aquele pensamento cresce, mais aquele pensamento ruim fica forte. Então não alimenta. E o que alimenta um pensamento ruim é a atenção que a gente dá a ele. Então, vamos cuidar onde a gente está colocando a nossa energia. Onde que a gente está depositando o nosso desgaste, a nossa energia psicológica. Quando você tiver um problema, pensa bem, esse problema tá no meu controle resolver? Faz parte, é meu papel resolver isso? Vai mudar alguma coisa? Porque para muitos problemas, eles não estão dentro do nosso controle. Vamos pegar agora essa situação que está acontecendo com muita gente aqui no Brasil. Não estão recebendo salário pelo governo. Se der um desespero, né? O que a pessoa pode fazer? Ela está indo trabalhar, ela está fazendo as coisas, ela está fazendo a parte dela. Ela sofreu ou não vai mudar a situação. Tem muitas situações, pessoal, que a gente precisa mesmo é de paciência. E paciência não é apenas esperar. Muitas vezes a gente vê, né? Eu vejo muito entre casais, o casal brigando. Ai, mas eu tive muita paciência, eu te esperei, estão brigando. Isso não é paciência. Paciência não é esperar. Paciência é a habilidade de ter uma boa atitude enquanto espera. E isso é daí ser resiliente. É manter uma boa atitude frente a uma situação que a gente tem que esperar. Será que tem sempre um lado bom? A Evelyn perguntando. Evelyn, tem situações que é muito difícil a gente encontrar um lado bom. Mas sempre tem, nem que seja você ter passado por isso e ter aprendido. Porque quanto mais experiências negativas você tiver, quanto mais experiências negativas você passar,
mais resiliência você vai ter. E aí, quando acontecer um outro problema, você já vai estar bem mais forte. A gente pode até ver por pessoas que já passaram por um sofrimento muito grande, que elas não dão muita atenção àqueles pequenos. Elas sabem realmente o que importa. Então, quando a gente está preocupado com uma coisa, a gente tem que pensar: eu ficar preocupada agora vai mudar alguma coisa? Provavelmente não. A nossa preocupação, ela só pode servir para nos dar uma energia para buscar a solução. Do contrário, não vai adiantar nada. E em geral, o pior, a gente sofre por algo que nem vai acontecer. Que nem vai acontecer. Então, a pessoa resiliente, uma outra característica dela é ser objetiva. Ela é uma pessoa objetiva. Ela não sofre por coisas que não valem a pena. Sempre se faça essa pergunta: esse problema vai ser importante para mim daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Vai mudar alguma coisa? Às vezes a gente se preocupa tanto com coisas que não são importantes. Uma das coisas que as pessoas mais se preocupam, a opinião dos outros. Gente, se você, por exemplo, postar, vamos dizer que você poste uma foto no Facebook, a foto é a mesma. Vão ter pessoas que vão gostar e vão ter pessoas que não vão gostar. Ou seja, o julgamento, a opinião dos outros é muito mais a respeito dele do que da sua atitude. Então não fica se preocupando muito com o que os outros vão pensar. Porque fazendo de uma forma, sempre vai ter alguém que vai gostar e sempre vai ter alguém que não vai gostar. Então, por que vale a pena você gastar uma energia tentando ser algo que você não é, agindo de uma forma que você não iria agir, pensando na opinião dos outros, se igual vai ter gente que vai gostar ou não? Igual, pessoal, ninguém é unânime. Então, o que é o melhor então eu fazer? Eu ir pelo lado mais fácil. Eu ser de verdade, eu ser o que eu sou. Eu agir como eu acho melhor pra mim. Porque não vale muito a pena a gente ficar se preocupando com o que estão pensando. Tá bem? Amanda Andrade, estou na minha primeira experiência clínica, mas com psicodiagnóstico na abordagem cognitiva. Algum material para indicar? Amanda, eu teria vários materiais. De repente você entra em contato comigo que eu te mando alguma coisa, mas tem livros básicos de início ou daqui a um pouco, dependendo da sua prática, né? Se é TCC infantil, a gente pode ver e eu posso te dar umas dicas sim. O Felipe Campidelli, exatamente, olhando por outro lado, as situações difíceis devem ser vistas como aprendizado sempre, pessoal. E vamos pensar que há situações realmente muito difíceis. Perder alguém, né? Geralmente são aquelas que a gente não tem como evitar. São aquelas da vida mesmo. São aquelas do ciclo evolutivo. Porque todas as outras, que não são essas que a gente tem que passar mesmo, que acabam acontecendo, geralmente tem solução. A gente não precisa se desesperar, não vale a pena gastar uma energia à toa. Daqui uns anos a gente nem vai lembrar da situação, não vai ser tão importante. Então não vale a pena mesmo gastar uma energia. Uma coisa eu vou dizer para vocês, toda crise, toda dificuldade tem 3 características. Todas as dificuldades. Uma solução, pode ser uma solução boa, pode ser uma solução ruim, não sei, mas é a solução no sentido de final, ela soluciona, pode ser com resultado bom ou ruim, mas tem uma solução, tem alguma forma de resolver. Toda crise tem um prazo de validade, ela passa. Aqueles dias que a gente tiver muita dificuldade, tiver uma adversidade que a gente não tem o controle, a gente não pode buscar solução, não tem o que fazer, se concentra na ideia de que passa. E em geral, um dia vai sendo menos difícil do que o outro. Quando a gente tem uma situação, acontece algo ruim para nós,
e ao longo do tempo a gente vai o sofrimento sobre aquilo vai aumentando, aí é questão até de atenção clínica, porque pode ser um estresse pós-traumático, uma situação que resolveu como um trauma. E aí é uma outra, aí eu não vou dizer para vocês que você precisa só de resiliência, de força de vontade. Quando a gente adoece, a gente precisa de ajuda profissional. Agora, para a maioria das pessoas que não adoecem, quando acontece uma coisa, uma situação ruim, vamos pegar um exemplo de algo normal, né? De algo da vida cotidiana, terminar um relacionamento. Sempre os outros dias vão se tornando mais fáceis. Por quê? Porque é instintivo a gente se adaptar. A gente se adapta às situações. E essa adaptação é muito importante para desenvolver resiliência. A gente tem que se adaptar e aceitar as mudanças. Vou de novo insistir no pensamento otimista, porque o otimista sabe que tudo é temporário. Quanto mais pessimista é a pessoa, mais ela pensa que as coisas são muito duradouras, são para sempre. Então ela se desespera por isso, porque numa situação boa, a gente sabe que ela vai passar, então a gente tem que aproveitar. E o pessimista muitas vezes não valoriza muito essas situações, porque ele tem a ideia, ele não fica cogitando de que tudo é temporário, ele tem uma ideia de que tudo é muito duradouro. Então aquela situação boa ele não aproveita muito, e a situação ruim ele se desespera, porque ele acha que aquilo nunca vai passar. E a gente sempre tem que se conscientizar que tudo passa, tudo é uma fase. Tudo vai passar, não tem como escapar disso. Então, muitas vezes quando a gente não sabe o que fazer, a solução não está no nosso controle, a gente tem que ter paciência. A paciência também é um recurso muito importante para a resiliência. A gente ser paciente para esperar um resultado, para esperar uma solução que não cabe a nós, como essa, né, de atraso de salários, né, por parte do governo. Daqui um pouco tem que ser paciente, aguentar a situação, por mais difícil que ela seja, por mais injusta que ela seja. Às vezes tem situações que a gente não tem como controlar, como solucionar. Às vezes a solução não está nas nossas mãos, né? E também, pessoal, uma coisa que eu tava lembrando que eu ia falar do autoconhecimento. Por isso que é muito importante a gente se conhecer, porque a gente vai nos facilitar a gente saber como que eu tenho que agir numa situação dessa? Como que eu posso me poupar? Geralmente, que tipo de situação que me faz sentir uma pressão psicológica? Em que momentos que eu tenho que ser mais resiliente? Então, eu me poupo. Tem pessoas que entram em crise, por exemplo, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue identificar, né? Eu entro em crise mais quando abala o meu profissional, quando abala com problemas familiares, quando é algo amoroso. Então as pessoas começam a se reconhecer. Por exemplo, vou pegar um exemplo também bem cotidiano. Tem pessoas que se deprimem no final do ano, em dezembro, começa a ficar mais melancólica, porque o final do ano traz sensações de nostalgia, porque era um período que se reunia com algumas pessoas que não estão mais aqui. Ou então o final do ano é aquele momento que murcha aquela nossa expectativa. A gente fez tanta expectativa esse ano e agora o ano vai acabar e eu não cumpri. Então o final do ano é um período que muita gente se deprime. Se deprime de uma maneira que eu tô dizendo não de adoecer, né? Se entristece. Então, muitas pessoas acabam entrando em crise nesse período. E aí, se eu me conheço e eu sei que eu me fragilizo nesse período, eu vou me poupar. Então, no final do ano, eu não vou ficar me sobrecarregando com problemas que não valem a pena. Se essas coisas de festa de final de ano me deprimem, eu vou evitar de ir no shopping. Eu vou evitar, né, de tanto amigo oculto, amigo secreto, nessas reuniões de final de ano dos outros, porque eu não gosto desse clima. Então eu tenho que me autoconhecer o que me gera uma pressão que eu não suporto. E aí eu vou ter que tolerar isso. E eu posso evitar muitas pressões, muitas crises, muitos momentos ruins. E quanto mais resiliente eu for, mais você reconhecer isso.
Por quê? Porque se eu sou resiliente, eu vou saber sofrer pelo que vale a pena. Eu não vou ficar me estressando muito por coisas que eu posso evitar. E se eu me conheço, eu vou ter as estratégias de compensação, que a gente pode chamar. São aquelas estratégias que eu vou fazer para eu não sofrer, porque eu sei do meu problema, eu me conheço, então eu já vou criar estratégias para eu melhorar minha qualidade de vida, né? E quanto mais você fizer isso, mais você se gosta, mais melhora a sua autoestima. A gente tem que se gostar, pessoal. A gente tem que acreditar que a gente tem um ponto forte. Faça hoje uma lista das coisas, das suas capacidades. Tem gente que não consegue listar nenhuma. Lista suas conquistas que você teve no último ano, que às vezes as pessoas nem param para pensar, só pensam nas coisas ruins. Ah, porque eu sou fraco, porque eu sou isso, porque eu sou inseguro, porque eu sou ansioso, tá, mas o que você tem de bom? E essas coisas que você tem de ruim, quais são as situações que você é ruim? E tenta evitar, tenta te poupar. Digamos que eu sou insegura para falar ao público. Eu não vou buscar ser professora. Eu estou fazendo psicologia, eu não vou ser professora, eu não vou dar palestra, eu não vou daqui a pouco ser psicóloga escolar, que daqui a pouco tem que falar para um grande grupo, né? Então eu tenho que reconhecer no que eu sou bom e explorar. Porque quanto mais eu explorar os meus pontos fortes, mais eu me admiro, mais eu acredito na minha capacidade. E na verdade tá tudo ligado, porque se eu aumento a minha capacidade em uma situação, eu aumento a minha autoestima e fico melhor para tudo. Então quando me vem uma adversidade, eu já tô mais forte, porque eu exercito essa força nas minhas situações do dia a dia. Eu reforço as minhas crenças positivas, as minhas crenças de que eu sou boa, nas coisas que eu faço todos os dias. No meu dia a dia, na minha rotina. Então, quando me vem uma adversidade, eu tô com uma autoestima suficiente para acreditar que eu sou capaz. Então, a chave de tudo, pessoal, é o autoconhecimento que leva a uma boa autoestima. A gente tem que sempre se gostar e muito. Você tem que descobrir no que você é melhor. Qual é a sua melhor versão? O que eu tenho de bom? E explorar isso. E mostrar para o mundo isso. Se eu falo bem, eu vou falar para o mundo. Se eu escrevo bem, eu vou escrever. E faça o que você acredita que você é bom, explora, mostra para os outros. Porque se você acredita nessa sua capacidade, você consegue convencer todo mundo dela. Você consegue, e eu posso dizer com toda a certeza do mundo, as pessoas acreditam no que é verdadeiro. Se você realmente mostrar no que você é bom, as pessoas vão acreditar. E no que você é bom, você tem dificuldade para reconhecer, em geral é aquilo que você consegue um bom resultado, mas que não te gerou um sacrifício. Sabe aquelas coisas que a gente pensa, que a gente faz assim até com uma facilidade, e as pessoas dizem, mas como é que você consegue fazer isso? Mas para mim isso é tão difícil. Às vezes, para organizar papéis, né? De repente, para mim é tão difícil. De repente chega alguém ali, a sua secretária, e faz com uma facilidade. Para ela não foi difícil, porque ela tem uma capacidade para fazer aquilo. Então observa o que você faz que traz um resultado bom e que para você isso não é um sacrifício. Para você é mais fácil do que em geral é para os outros. E aí você pega esse seu recurso e explora esse seu talento, joga para o mundo. E com esse tipo de situação, fazendo metas baseado nas coisas que você é bom, baseado nas coisas que não te geram um sacrifício muito grande, você vai aumentando a sua capacidade de autoeficácia. A minha capacidade de autoeficácia é a minha crença de que eu sou eficaz para resolver as coisas. Eu sou eficaz para resolver os meus problemas. Tá bem? Eu tô vendo aqui vocês estão falando. Ítala Alves, obrigada pelo carinho. Mônica
de Oliveira, já passei por vários momentos ruins e a melhor forma que encontrei de me reerguer foi escrevendo. Hoje me considero mais forte e feliz. Eu garanto, Mônica, que para você escrever é um prazer e não te gera um grande sacrifício. E para algumas pessoas a gente pede para escrever um parágrafo e é muito difícil, não sai nada, não é? Porque escrever é um talento que você tem, então tem mais a que explorar. E aí eu me reconhecendo, eu sei no que eu sou boa, eu mostro pro mundo, eu aumento a minha autoestima. Então nada mais é, pessoal, que o segredo de tudo que a gente conversou. O segredo é se conhecer, explorar suas capacidades para ir aumentando a sua autoeficácia. E, consequentemente, aumentar a minha autoeficácia, aumentar a minha autoestima, eu crio uma resiliência para aguentar qualquer tipo de adversidade. Tá bem? Bárbara Lopes, pode repetir com a sua página? Bárbara, aqui no Facebook, psicóloga Paula Guimarães. Entra lá na minha página, tem live toda semana também. Agora tá nas quartas, a gente tá estudando para trocar para quinta, mas por enquanto toda quarta-feira também tem live na página psicóloga Paula Guimarães. Espero todos vocês lá, viu? Quem quiser entrar em contato, me encontrem aqui mesmo no Facebook, na minha página. No Instagram eu também estou, psicóloga Paula Guimarães, tudo é psicóloga Paula Guimarães, é só colocar na internet, eu tô em todos. No YouTube, eu tenho um canal no YouTube bem legal também, que eu coloco os vídeos, eu faço vídeo de psicoeducação, sempre falando de um tema interessante, coloco as lives também. No Instagram vocês veem também um pouquinho do meu dia a dia, que no Instagram a gente consegue também ter um contato mais direto, então... por todas as redes, cada canal tem conteúdos, né, diferentes, mas que a gente vai conversando. Maurício, precisando muito dessas palavras, que legal. A Gleice Xavier, muito bom. Muito obrigada, pessoal, pela assiduidade. Eu tô adorando o congresso, acredito que vocês também. Então até dia 2, né, a gente tem bastante assunto aí para assistir, eu vou continuar acompanhando. Eu espero então vocês também entrem em contato comigo, a gente conversa também nas minhas redes sociais. Agora no Facebook entrem aí, psicóloga Paula Guimarães. E eu vou dar um recado final para você, pessoal. Acredita na sua capacidade de superar uma adversidade, de superar um problema. Tem dias que todos nós estamos fracos. Quando a desesperança cresce, tem dias que a gente está mais frágil, mais vulnerável. Nesses dias mais difíceis, que a gente não consegue controlar muito o nosso pensamento, parece que tudo é mais difícil, faz uma coisa, não pensa. Vai no automático. Pensa que o dia vai passar. Tem dias tão difíceis que não adianta a gente pensar, a gente melhorar o pensamento. Tem dias que realmente nos pegam. Nesses dias mais difíceis, pensa, esse dia vai passar e eu vou desesperançoso mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, vai sem pensar. Sai de casa, vai pra luta, parte pra ação, resolva o seu problema. Paciência, quando precisar de paciência, se concentra que passa. Não importa a situação, por pior que seja, passa. E quando você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Resiliência é muito importante. Então eu fico por aqui, espero que tenha ajudado vocês. Fica aí o meu abraço, espero que a gente continue conversando e contem sempre comigo para encher o nosso dia de emoção positiva, que esse é o meu objetivo. Aos colegas psicólogos, colegas estudantes de psicologia, eu espero que vocês sigam esse caminho de levar a psicologia para as pessoas, popularizar a nossa área, aumentar a qualidade de vida, usar a psicologia como ciência do dia a dia.
Hoje a gente tem a psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. Vamos encher as redes sociais, a internet de emoção positiva e melhorar a qualidade de vida de pessoas que às vezes nem têm acesso a uma psicoterapia. A psicoterapia, a gente aprende muito com as teorias, com os livros, com os mestres, com os professores, mas quem mais nos ensina são os próprios pacientes, os clientes, as pessoas que a gente atende. Então fica atento à sua experiência de vida. Aproveita cada momento que você tem na frente de uma pessoa e sempre pensa, eu quero deixar alguma coisa boa para ela. E nas redes sociais também. Deixa algum recado. Espalha energia positiva, emoção positiva por onde você for, usando como ferramenta a psicologia, que é a ciência da felicidade, do bem-estar. Um beijão e eu espero falar com vocês. Mais uma vez estão pedindo o link da minha página, é Psicóloga Paula Guimarães, tá bem? Agora eu entro aqui nos comentários como psicóloga, como a minha página e deixo um beijo para vocês, tá bem? Um beijão e até mais. Boa tarde.